Muito bem, oração não respondida. A segunda pregação, breve, que faremos sobre este assunto. Hoje nós vamos falar de Davi, orando pelo filho que ele teve como resultado do adultério com a mulher chamada Batseba. Segundo Samuel, capítulo 12. Como pano de fundo, antes de eu falar os versículos, o rei Davi estava no seu palácio com os seus exércitos fora da cidade, guerreando, e ele então acordou e viu uma mulher tomando banho, muito formosa, a chamou para o seu palácio. Ela era casada com um militar de alta patente, e um homem seríssimo chamado Urias. Ele adulterou com a mulher de Urias, e depois ela mandou avisar para ele que estava grávida. Ele mandou chamar então Urias da batalha, com a ideia de que ele iria então, ao descansar um pouco em casa, ele ficar com sua esposa e seria então mascarada a gravidez, como se fosse uma gravidez do próprio marido, que tinha vindo à casa dela poucos dias depois do adultério com o rei. O plano não funcionou, porque Urias veio, esteve com o rei no palácio, mas recusou a ir para casa encontrar-se com a mulher dele, e ficou no próprio palácio junto com a guarda do rei ali, mas não foi para casa. O rei insistiu que ele fosse, inclusive embebedou Urias, conversando com ele, querendo distraí-lo, e disse: vá para sua casa, vá se encontrar com sua mulher, e fez tudo para ele ir. Ele disse: não vou, os meus companheiros estão lá, dormindo em tendas, em guerra, e eu aqui com minha mulher, não vou, fico aqui até voltar para lá. Então Davi, num momento de extrema infelicidade e pecado, fez uma carta para o chefe de Urias e mandou pelo próprio Urias a condenação dele mesmo, dizendo: coloca Urias na linha de frente e deixa-o só para que morra. Então ele mandou que o chefe de Urias sacrificasse o próprio homem, e assim aconteceu, e lá ele morreu. Aí chamou a Batseba para a sua própria casa, o seu palácio, e casou com ela. E agora vem a história. Ela já estava grávida quando casou, viúva agora quando casou, e ia ter o filho. E em 2 Samuel capítulo 12, vamos ver no versículo 15, antes disto, Natã, o profeta, esteve com Davi, repreendeu duramente o rei Davi e disse que a criança não iria sobreviver. Então Davi já sabia que Deus decretara a morte da criança. Mesmo assim aconteceu o que nós vamos ler então agora, 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 em diante. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão.
Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação e que aprendamos coisas úteis para as nossas vidas, de uma maneira particular, para com as nossas orações diante de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Uma lição que nós tiramos logo de saída é que fervor na oração, muito tempo orando, jejum durante a oração, concentração, lágrimas, isso não garante resposta. Oração é uma atividade básica da vida cristã. Há muito material na Bíblia sobre oração, mas mesmo assim ainda fica muito de mistério nas orações. E devemos tratar esse assunto com cuidado. Muitas vezes é tratado com abuso, tratado de uma maneira não muito correta e pode gerar prejuízo na vida do crente. A primeira coisa é isto: choro, lágrimas, jejum, horas e horas e horas, não garantem resposta de oração. Os servos cochicham temendo a ação do rei, mas ele nota e pede que digam a verdade, eles contam a verdade, e ele faz tudo o contrário do que eles tinham pensado. Se agora ele vai se arrasar, se ele já estava arrasado antes, triste, chorando direto, imagina agora que a criança morreu, enquanto ainda tinha esperança, mas ele faz o contrário, ele levanta, vai para casa, toma banho, sacia a fome. Só que duas coisas eu quero notar, antes de comentar por que Deus, tudo indica as razões pelas quais Deus não atendeu a oração dele. Mas antes disso, duas observações. Primeira, a sequência. A primeira coisa que ele fez foi tratar com Deus, como está aqui. Levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, estava todo prontinho, morto de fome, foi para casa e comeu. Não. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, veio para a sua casa e pediu pão. E comeu. Eu acho fantástica esta sequência. Sutil. Talvez a ponto de nós nem percebermos a força do que está aqui. A prioridade de Davi. Primeiro, cuidou do seu relacionamento com Deus. Resolveu tratar com Deus o assunto. Não diz o que ele orou para Deus, o que ele conversou com Deus, mas ele tratou lá com Deus, com fome, querendo ir para casa, querendo consolar a sua mulher, que perdeu o filho, também óbvio. Ele tinha muito o que fazer em casa, mas ele primeiro foi tratar com Deus. Fica aí esta lição linda do rei Davi, dentro de uma situação terrível de pecado ou pecados, no plural, a lista de pecados que Davi cometeu com tudo aquilo é grande, e de hipótese alguma nós deveremos diminuir isto, minorar tudo isto. E a própria Bíblia não minora isso e não passa, como se diz, panos quentes. Toda a podridão do pecado de Davi está exposto aí para quem quiser ver. Mas aprendemos coisas negativas e coisas positivas. E aqui estamos, então, observando algumas coisas interessantes e positivas da parte de Davi. Fica esta lição. Aliás, o Senhor Jesus Cristo diz, lá em Mateus 6, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça,
O assunto ali era comida, era bebida, como é que vai se vestir, como é que vai se manter, eram as coisas do mundo. E ele diz exatamente a fórmula que Davi aplicou 1000 anos antes. A fórmula: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, comer, beber, etc., serão acrescentadas. Então está lá claramente a ordem das preferências, das prioridades que o crente deve dar na sua vida. Não é só a questão de vir cultos ou não vir cultos, é em tudo, irmãos, tudo. A dedicação da mente, do seu lazer, da sua leitura, das atividades. Esta regra deve entrar em todas as áreas da sua vida. Primeiro Deus, depois eu e as coisas desta vida aqui. A segunda lição é que nós vemos uma conformação muito grande, uma mansidão muito grande da parte de Davi. Ele teve uma reação muito saudável, não se zangou, não se magoou com a recusa de Deus em atendê-lo, mas ele encarou com humildade. Sim, mas é claro que ele deveria encarar com humildade. Um pecado daquele, eu sei disso, mas uma coisa não anula a outra. E muitas vezes nós não reagimos tão bem quando Deus não atende orações nossas. Não é que vamos afrontar Deus e ter atitudes agressivas contra Ele, isso aí seria extremo. Às vezes a gente fica com um beicinho espiritual, um jeitinho de olhar para Deus assim, meio de banda, que você sabe disto, como é isto. Assim, meio magoado com Deus, acho que Ele foi muito duro com você, não foi tão grande assim também a minha falta com Ele, e afinal de contas eu leio a Bíblia todo dia. Aí você começa a buscar argumentos tolos, para justificar porque está olhando para Deus de uma maneira meio assim, meio sentida. Isso não é bom, em momento algum isso é bom. Deus teria todas as razões do mundo para lhe pulverizar, e eu próprio, e a nós, não era nem para estarmos vivos, pela quantidade de vezes que nós já agredimos fortemente. Ele é Deus, Ele é santo, tem todo o poder de juiz nas mãos, e nos trata tão bem. Então, fique mais essa lição de Davi. Na realidade, irmãos, quando eu falo aqui em oração não respondida, é quando nós queremos alguma coisa específica e pedimos a Deus e insistimos com Deus. E não é mal insistir. Há várias parábolas de Cristo até sobre a insistência da oração. Já temos falado isso aí. Mas há um segredo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e que Ele praticou, em que se nós usarmos, na realidade, esse segredo, nem haverá oração não respondida. Eu vou continuar pregando sobre a série oração não respondida e tal, mas a rigor mesmo, há uma frase que não é um mantra, não é uma frasezinha mágica que se você colocar, está tudo resolvido. Claro, tem que vir do seu coração. 3 palavras: como tu queres. Pronto. Então, se você orar por qualquer coisa e no fim conseguir colocar as palavras sem hipocrisia, sem simplesmente ser uma coisa decorada, mas do coração, como Ele fez: passa de mim esse cálice, está pesado demais para mim, passa de mim esse cálice. Mas Ele logo disse: mas como tu queres, a tua vontade, não a minha. Se você conseguir colocar em todas as suas orações estas 3 palavras vindas do seu coração, não haverá oração não respondida.
Porque Deus não afastou o cálice de Cristo. Mas ele diz que o Pai sempre o atende. Falou lá no túmulo de Lázaro. Ele sempre me atende, sempre, sempre. Mas naquele dia ele não atendeu, quando ele pediu para afastar o cálice. Correto? Errado. Ele atendeu sim. Porque ele fez um pedido acima do outro. Está pesado de mim esse cálice, meu Pai. Afasta, por favor. Mas na realidade, se tu não queres afastar, não afasta não. É como tu queres. E o Pai fez o que ele queria, o Pai. Ou seja, não afastou. Então a oração foi atendida? Foi. Então eu queria fazer essa observação apenas para dizer que quando a gente fala em oração não respondida, é num certo aspecto. É naquilo que você pediu para passar no concurso e ele não permitiu. Mas se você pediu para passar num concurso, mas fosse de acordo com a vontade dele, ele atendeu, como atendeu Cristo. Por outro lado, aquele seu desejo pessoal, envolvido com as suas circunstâncias, ele não atendeu. Então, ele não atendeu por um aspecto, mas atendeu por um aspecto mais forte e mais definitivo. Então, eu queria dar essa explicação para quando usar a expressão oração não respondida. Ok? E eu não sei se Davi colocou como tu queres não, viu? Então, se Davi não colocou aqui como tu queres, foi não respondida mesmo. Cristo colocou. Então, provavelmente, você já fez muita oração e não colocou. Então, neste caso, é não respondida mesmo, quando Deus não atendeu. Mas quando você coloca, e coloca de coração, pronto. O perigo daquela oração não ser respondida é zero. Espetáculo isso. Nós podemos fazer desta forma. Então, sempre pense. Eu coloquei no fim daquela oração de ontem, que eu fiz tão sofrida, com lágrimas, eu coloquei ali, como Cristo fez, como tu queres, acho que não, pois corra e refaça, coloque, Senhor, ontem eu orei e não coloquei isso, agora eu estou colocando, é sério, coloque, e se você não quiser colocar, agora você está numa situação delicadíssima na sua vida cristã, não, eu não coloquei, é porque eu não quis mesmo, como? Agora está numa situação bem delicada. Quer dizer que você está pedindo uma coisa a Deus, insistindo com Deus algo, e você não consegue no seu coração dizer como tu queres? Não. Por quê? Porque eu quero é como eu quero. É aí. Outra pregação. Eu vou continuar. Então procure colocar o como tu queres. Todas as vezes pode ser um pedido menor que você possa imaginar, ou maior, mas coloque como tu queres. Vamos continuar. Então os servos se admiram com a aparente incoerência de Davi. Antes jejuava, chorava, e depois levanta, toma banho e come. Então ele explica com muita lógica, o momento de orar passou, não adianta mais. Inclusive o motivo que ele deu também eu não vou comentar, e que é uma passagem utilizada para demonstrar, para aqueles que pensam como eu penso, que criança quando morre antes de atingir a idade da consciência, vai para o céu, quando Cristo disse, deixa os pequeninos virem a mim e tal, porque delas é o reino do céu. Eu não vou falar deste assunto. Há pessoas que pensam que não, que crianças que morrem como crianças, que vão para a condenação. Outros acham que não, que essas crianças estão salvas, porque não exerceram fé em Cristo, a salvação é pela fé. Então há uma discussão aí milenar quanto a este assunto. Não vou entrar nisto. Minha opinião é que vão para o céu, sim. Porque não tem pecado? Não. Elas têm pecado, sim, dentro delas. Mas esses pecados foram salvos pelo sangue de Cristo, mesmo que não tenha tido um exercício pessoal de fé, porque era impossível pela idade da criança. Mas a frase dele é muito forte, muito forte. E ele fala em anjos das crianças que veem a face do céu, do Pai incessantemente. Então, há muitas passagens que indicam que, sim, há salvação para uma criança que morre sem exercer fé pessoal em Cristo, pela falta de condições ainda. Esta é uma passagem que dá força a isso. Quando Davi diz, ela não vem a mim, eu vou para ela, eu vou me encontrar lá. Alguns dizem, não, mas ele está falando da sepultura, do Hades. Pode ser. Então ela foi para a sepultura, eu também vou.
Só que na sepultura não tem conversa, não tem união, não tem um reencontro. E a ideia que Davi dá é de um reencontro. Eu vou ver esta criança ainda, de novo. Eu vou, onde ela está, eu vou. Então, pode ser que tenha se referido mesmo à vida eterna. Mas é só o que eu tinha a dizer sobre o assunto. Vamos continuar aqui. É interessante que Davi mostra quase frieza ao falar desta forma, e o Sérgio pode até ter achado estranho, esquisito. A criança morre, ele para de chorar, levanta, toma banho e diz que vai para lá. Só que Davi não era um homem frio. Lê os salmos dele, você vê que tipo de homem era Davi. Um homem quente, um homem extremamente emotivo, poeta. Então, não é frieza de Davi. O que se percebe aqui, a maneira de eu ver, é conformação, objetividade, serenidade ao encarar o assunto. Então, saiba encarar mais uma lição de Davi com objetividade a vida, sem muito romantismo. Você quer ver uma frase que tem tudo para lhe atrapalhar muito? E que muitas pessoas falam bastante. Ah, mas eu queria tanto. Esta frase é uma inimiga muito mais perigosa do que você imagina. Mas eu queria tanto. Certo? Tá bom, ótimo, você queria tanto. E aconteceu? Não, foi só o contrário. Ah, mas eu queria tanto. Voltou. Vai ficar repetindo até quando, hein? Falta objetividade. Aí mostra um romantismo sonhador. Mostra uma insistência em alguma coisa que você queria. Olha, eu poderia falar muito sobre esta frase, viu? Muitas coisas ruins sobre esta frase. Mas eu queria tanto. Então, cuidado com essa atitude, que no mínimo mostra um romantismo sonhador, teórico, que não vai acontecer. Já não aconteceu uma vez, 2, 3, 10, 20, e você não aprende que as coisas não vão ser como você gostaria, como você sonhou. Uma vez uma senhora falou para minha mulher, para Sandra, que se sentia e queria ser como uma rainha. Imagine, vai ter problemas, porque não é rainha, mas gostaria de ser e que as pessoas a considerassem e a tratassem assim. Isso não vai dar certo, com certeza não vai dar certo, e não tem dado, com mais certeza ainda. Então seja conformado quando Deus não lhe atender, dentro daquele contexto que eu já comentei, tirando o aspecto de como tu queres, mas aquela sua vontade pessoal, muitas vezes uma vontade lícita, digna. A vontade de Davi era lícita, gente, era digna que a criança dele não morresse. Foi feito em adultério, já tinha havido arrependimento da parte dele, da parte dela provavelmente, não sei, mas seja como for, e ali estava a criança. Então era um desejo absolutamente digno. Não tira a vida de uma criança que mal nasceu, Senhor. E ele podia dizer, ela tem culpa, que já ajeita num outro assunto complicadíssimo, que eu não vou entrar também. Mas não vemos Davi dizendo, eu queria tanto que esta criança não tivesse morrido. Eu queria tanto olhar para essa criança crescendo, mesmo tendo, coitadinha, sido fruto do meu pecado com a mãe dele. Mas Deus não quis. Então, mais conformação e mais objetividade na vida, menos romantismo, encarar de uma maneira mais, eu vou dizer até, com cuidado, mas vou botar umas 3 aspas de cada lado, mais fria. Mas isso não é frio, é objetivo, é realidade, é como as coisas são. Jesus gostava muito de dizer, importa que, sempre notei essa expressão dele, importa que.
Aí eu penso, poucas pessoas talvez percebam o peso dessas duas palavrinhas aí. Importa que, ok, vai contra essas duas palavrinhas dele. Esse importa que, gente, aqui está determinado pelo Deus soberano, todo-poderoso. Davi, importa que esta criança morra. Importa que o que você não queria que acontecesse na sua vida, aconteceu. Importa que seu marido fosse do jeito diferente do que você pensava. Importa que o emprego que você tanto sonhou, você não está gostando. Importa que você batesse o carro no dia seguinte que o seguro venceu, você esqueceu. Importa que muitas coisas importam que Deus determinou e você vai ficar lutando. Não. Pare com isto. Mais objetividade. Isso vai facilitar a sua vida, eu acho, se você tem esse tipo de dificuldade. Por que Deus não atendeu Davi? Sugestões. O pecado foi muito grave e parece um caso típico de disciplina. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 8. Preguei anteontem sobre esse assunto para os casais, sobre disciplina de filhos. Hebreus 12, 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. E aí ele passa a falar agora dos pais humanos, pois que filho há que o pai não corrige, a passagem continua. Então, tudo indica que foi um caso típico de disciplina divina sobre o filho Davi. Segunda sugestão, Davi tinha um nível espiritual elevado, era um homem muito utilizado por Deus até para fazer porções enormes das próprias escrituras sagradas, como ele escreveu muita parte dos salmos, ou muitos salmos. A vida dele foi motivo de longos trechos da Bíblia, e a pessoa é o próximo item, a pessoa dele, a posição dele, mas antes eu quero falar do nível espiritual que ele tinha, do entendimento espiritual que ele tinha, era alto. E há uma regra bíblica que diz que a quem muito se dá, muito se requer ou exige. Lucas 12, 47 e 48, muita coisa foi dada a Davi, no aspecto de entendimento das coisas de Deus. Lucas 12, 47 e 48, palavras do Senhor Jesus Cristo, quando diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aí vem o princípio que ele estabelece. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Foi dado muito a Davi. Então Deus exigiu bastante de Davi, a vida do próprio filho. Jesus disse que eles não teriam tido pecado se tivessem crido nele. João 15, 22, algumas páginas adiante. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha o peso que foi dado a eles. Vocês viram o Filho de Deus encarnado na frente de vocês. Vocês não viram palavras da minha própria boca. Se vocês não estivessem vendo isso, vocês nem pecado teriam. Importante, não é pecado, o pecado, qualquer tipo de pecado, que eram pessoas totalmente isentas de pecado. Não. Eles não teriam o pecado da rejeição, o pecado da resistência a Cristo, da incredulidade quanto ao Filho de Deus. É óbvio que ele está falando desse pecado específico. Como eu vim e estou falando para vocês,
Foi dado muito a vocês. É muito privilégio desta geração ver o que vocês estão vendo, ó, ele próprio, e ouvindo o que estão ouvindo. Pois vai ser pedido de vocês de uma maneira compatível. Então, pense você nisto. O que tem sido lidado em termos de conhecimento das coisas do alto, acesso às escrituras, acesso a livros sobre as escrituras, liberdade onde você mora, facilidade de chegar numa igreja séria, uma boa igreja, e facilidade de exercer a vida cristã aqui, a inteligência que Deus lhe deu, seus pais que Deus lhe deu, que porventura tenham ensinado a palavra de Deus desde que você era criança, não sei, cada um tem sua circunstância, pense nisso, porque se lhe foi dado muito, vai lhe ser exigido muito. Por fim, é que Davi tinha uma posição muito visível, ele era rei, e ele escrevia, ele falava, então ele era uma espécie de um pregador também, mas acima de tudo era rei, profeta, que foi profeta, profetizou muitas coisas belíssimas, Davi. E Tiago diz, capítulo 3, versículo 1, não vos torneis muito de vós mestres. Por quê? Quero ler para vocês exatamente como está escrito, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê, Tiago? Sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso aqui não, é uma forma de Tiago, ele não quer desincentivar, nem desanimar pessoas, é a maneira dele dizer assim, vocês querem ser mestres, sentem chamadas para isto, ótimo, mas vocês ficam sabendo que vocês vão receber um juízo maior. Ah, isso eu não quero não, então não seja mestre, não seja pastor, não seja professor, não seja pregador, não se exponha, não se exponha. Ah, mas eu tenho uma chamada, eu gosto e eu me sinto paz no meu coração. Amém, meu irmão, que você tem uma chamada, ou irmã, que você gosta de se expor de alguma forma no trabalho de Deus e tal, vai ter mais juízo. A maneira que Deus julga o pecado de um pastor, um pecado público, é diferente da maneira que ele julga o pecado de alguém que não é pastor, está lá na igreja como membro, mas não é tão exposto. É diferente, sim. E Davi estava extremamente exposto como rei de Israel. E por fim, uma sugestão é que sofrimento traz edificação. Então esse sofrimento a que Deus submeteu Davi, certamente ele sofreu muito, o fato dele ter se levantado, tomado banho e falado com Deus e comido e tal, não quer dizer que a tristeza do coração dele desapareceu não, viu? A atitude dele foi de conformação, foi serena, digna, e ele passou então a ter a sua vida normal, mas engana-se, aliás, acho que ninguém ia pensar que por isso, porque ele tomou o banho e comeu, agora a tristeza foi zero, esqueceu do filho morto totalmente, claro que não, ele deve ter levado aquilo no coração, enquanto ele viveu, a imagem daquele filho. Então foi muito sofrimento de Davi, mas com o sofrimento vem a edificação, várias passagens da Bíblia falam disso, eu não vou ler. Eu acho fantástica aquela frase de Paulo em 2 Coríntios 12, quando ele fala do espinho na carne, que ele diz, conclui, quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, com certeza, Deus edificou Davi ali, Deus tornou Davi mais perto dele, Deus, do que Davi já era. Então, sofrimento sempre é positivo na vida de um crente em termos de edificação. Meus irmãos, minhas irmãs, oração não respondida não significa abandono de Deus, mas muitas vezes o contrário. Deus sabe o que está fazendo, é para o seu bem e vai lhe edificar de alguma forma, e a atitude com que você vai encarar a falta de uma resposta a Deus vai valer tudo, é o que vale, é o que importa diante de Deus. E se realmente quiser riscar da sua vida a expressão oração não respondida, coloque no final de todas elas, com o coração ali, de acordo com a tua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Davi, o exemplo terrível de Davi, com aquele assassinato, adultério, impureza, desrespeito ao cargo, tantas coisas que estavam ali presentes. Mas a tua palavra mesma mostra a importância de um arrependimento e como tu és acessível para um coração arrependido e perdoa. E mesmo com perdão, vem disciplina dura, muitas vezes. Às vezes vem, às vezes não vem. Não sabemos, em cada caso, o teu critério pessoal. Mas sabemos que tu se utilizas muitas vezes, sim, do castigo, do juízo pesado contra alguns que estão mais expostos, que têm mais iluminação da tua parte. E nos ajuda a encarar esses momentos de juízo com serenidade, com humildade diante de ti. E entendermos que muitas vezes nossas orações, nossos desejos pessoais não são respondidos por isto. E cada vez que nós pudermos colocar de acordo com a tua vontade, essa oração será atendida, porque tu sempre fazes o que tu queres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.